Graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um devocional onde o Senhor tem nos abençoado através da sua palavra. Ele tem enchido as nossas vidas com a palavra e a presença do Espírito Santo. A palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse dia se encontra em Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16, que diz assim a palavra do Senhor: E eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então, essa palavra fala sobre o jovem rico, onde um jovem está perante o Senhor e ele chega e: Bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? E nós vemos que Jesus já responde ele dizendo: Ei, por que me chamas bom? Não há um só, que é Deus, que é o bondoso? E aí ele diz para o jovem: se você quer herdar a vida eterna, segue, guarda os mandamentos. E então o jovem pergunta: quais? E aí ele diz: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar o teu pai e tua mãe, e ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí nós vemos que o jovem diz: não, mas desde a minha mocidade eu tenho feito tudo isso, o que me falta ainda? Aí o Senhor diz para ele: olha, vai, pega tudo o que você tem, vende, dá aos pobres, e você terá um tesouro no céu. E vem e segue. E aí nós vemos que a palavra no versículo 22 diz que o jovem ouviu esta palavra e retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então veja só, porque o coração deste jovem, ele não estava firmado em Deus, em Jesus. O coração dele estava voltado para as suas riquezas. Porque ele chega para Jesus e diz: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Então era um questionamento dele. Ele chega para Jesus e pergunta: o que eu preciso para herdar a vida eterna? Então Jesus responde: olha, você tem que cumprir os mandamentos, você tem que obedecer a palavra de Deus. E então o jovem diz: não, mas eu faço tudo isso. E aí o Senhor fala: mas você tem que abrir mão das suas riquezas. Dá aos pobres tudo o que você tem e me segue. Então ele tinha a oportunidade ali de herdar a vida eterna e seguir o Mestre. O Senhor diz para ele: você quer a vida eterna, você tem que abrir mão das suas riquezas. A sua riqueza tem que estar em mim. Eu tenho que ser o seu maior tesouro. Eu que tenho que ser aquilo que você tem mais de valor na sua vida. E aí nós vemos que ele não abre mão daquilo que ele tem. E ele vai embora triste. E a palavra ainda diz que ele vai embora triste. De nós vermos o quão ele era
conectado com as suas riquezas. Então, esse texto ele nos ensina duas coisas: a obediência e a renúncia. Porque antes de renunciar o que ele tinha, o Senhor diz para ele: para você herdar a vida eterna, você tem que cumprir e guardar os mandamentos. Então, o primeiro ponto para que eu consiga ter a vida eterna, para que eu alcance a vida eterna, para que eu tenha a minha salvação, é guardar os mandamentos. E isso nos ensina a obediência. Porque quando eu guardo, eu obedeço. Quando eu cumpro, eu estou obedecendo. Porque os mandamentos dizem: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Então você vê que está dizendo: não faça, não cometa. Está me dando uma ordem: não faça. E os dois últimos é: honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então o Senhor está te dizendo: você quer dar a vida eterna, você quer ter a tua salvação. Antes de tudo, você tem que guardar os meus mandamentos. Então, quando eu amo o meu próximo, eu não cometo o mal contra ele. Quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu não faço com ele o que eu não quero comigo. Porque amarás o teu próximo como a ti mesmo é muito importante. E lá na frente, o Senhor vai dizer que é o segundo mandamento, que o primeiro é: amarás o teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua força, e semelhantemente a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é semelhante ao primeiro: amarás teu Deus e o teu próximo, eles estão conectados. Então, quando eu amo o meu próximo como a mim mesmo, é eu não fazer com o meu próximo o que eu não gostaria que fizessem comigo. É eu não ser mal com o meu próximo de forma que eu não gostaria que fosse comigo. Então, quando o texto diz: não matarás, eu não gostaria de ser morto. Quando o texto diz: não roubarás, eu não gostaria de ser roubado. Quando o texto diz: não adulterarás, eu não gostaria que cometessem adultério comigo. Quando o texto diz: não dirá falso testemunho, eu não gostaria que levantassem um falso testemunho contra mim. Então é algo que nós temos que entender, que quando eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu estou amando ele de forma como eu gostaria de ser amado. Então é muito importante, porque hoje em dia muitas pessoas dizem: nossa, é muito difícil amar o próximo. Só que o texto, ele nos ensina isso, que quando eu digo que eu preciso amar meu próximo como a mim mesmo, que é assim como diz na palavra, então se eu estou dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo, é fácil. Por quê? Porque eu estou amando ele como eu gostaria de ser amado. Então, quando eu entendo que amar o meu próximo é eu amar a ele como eu gostaria de ser amado, é eu tratar ele como eu gostaria de ser tratado, então eu cumpro o mandamento. Então eu não roubo, eu não mato, eu não adultero, eu não levanto falso testemunho, porque eu amo o meu próximo e nada disso eu gostaria que fizesse comigo. Eu honro meu pai e minha mãe, porque hoje eu sou pai, eu gosto e gostaria que meu filho me honrasse. Então por isso que nós devemos honrar o pai e a mãe. Então, o primeiro de tudo que Jesus dá a instrução para este jovem, e este jovem rico na Bíblia hoje, é eu e você, ele está te dizendo: filho, você quer dar a vida eterna, você quer ter a tua salvação? Guarda os meus mandamentos. Porque além de você guardar os mandamentos, e é tudo conectado, eu guardo os mandamentos, eu tenho a vida eterna, mas eu não cometo pecado. Então quando eu guardo os mandamentos, eu não peco. Porque assim eu consigo alcançar a vida eterna. Então a primeira coisa é: guarde os mandamentos. Guarde a palavra de Deus. Guarde aquilo que o Senhor te instruiu para fazer. E o segundo ponto que esse jovem
é instruído a fazer para herdar a vida eterna é: pega tudo que tem e vende. Era um jovem muito rico, então Deus fala: pega a tua riqueza, vende, dá para os pobres e vem me seguir. Então o Senhor estava ensinando ele a renunciar naquele momento. Então primeiro eu preciso obedecer, guardar os mandamentos. E segundo, eu preciso renunciar à minha vida. Porque a partir do momento em que ele abre mão das suas riquezas, a partir do momento em que Jesus manda ele vender tudo que tem e vir embora, ele está abrindo mão da vida dele, ele está renunciando toda a vida dele para seguir a Cristo. Porque Jesus fala: pega, vende tudo que tem, dá para os pobres e segue. Vem e segue. Então Jesus está te dizendo: para você me seguir, você precisa renunciar. Renuncie à sua vida e me siga. Porque a vida com Cristo é uma constante renúncia. Eu preciso renunciar aos meus desejos, às minhas vontades. Muitas vezes eu preciso renunciar a sonhos que eu projetei, que não são os sonhos de Deus. Muitas vezes eu tenho que renunciar a um relacionamento que eu planejei, que não era o de Deus. Muitas vezes eu tenho que renunciar projetos que eu fiz que não eram projetos de Deus. Então o segundo ponto é renúncia. Eu preciso renunciar. Porque quando eu renuncio, eu sigo a Cristo. Nós vemos que quando Jesus chama Pedro para ser discípulo, ele estava no barco, não tinha pescado nada. Jesus entra no barco e diz: vai lá e joga a rede lá do outro lado. Aí Pedro fala: ué, mas Senhor, nós passamos a noite toda aqui, não pegamos nada. Pedro joga lá do outro lado. Aí Pedro: tá bom, eu vou jogar pela tua palavra. Ou seja, Pedro está dizendo para Jesus: olha Jesus, eu sou pescador há muito tempo e eu não pesquei nada a noite toda. Mas eu vou jogar pela tua palavra, porque Pedro está dizendo: vou jogar, que se não vier peixe nenhum, foi você que falou. Eu vou jogar a responsabilidade para você. Só que Pedro não sabia na hora com quem ele estava falando. Então eles vão, jogam a rede e tem a pesca maravilhosa. E nós entendemos o quê? Que Pedro tinha uma vida. Pedro tinha uma família, talvez. Pedro tinha responsabilidades, tinha amigos. E então depois Jesus fala: ó, agora você vai ser pescador de homens. Eu vou tornar vocês pescadores de homens. Ou seja, vão pregar a minha palavra, vocês agora vão ganhar almas, vão ser evangelistas, vão ser missionários. Vem, me segue. E nós vemos que a palavra diz que simplesmente Pedro vai. E dali em diante começa a caminhar com Jesus e fazer a obra. Então nós vemos que ele simplesmente renunciou à sua vida para seguir a Cristo. E aí nós vemos quanto ele foi abençoado, as maravilhas que ele viu, o que ele fez depois que Jesus morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. As maravilhas que ele fez pregando a palavra de Deus, fazendo a obra, até que chegou o dia em que ele foi encontrar novamente o Pai. Então nós vemos que é preciso renunciar para seguir a Cristo e alcançar a vida eterna. Mas por que renúncia? Porque muitas vezes é o que o versículo 22 fala. Ele pega, ouve a palavra e vai embora triste. Por quê? Porque ele amava mais as riquezas do que amava o próprio Deus. Então muitas vezes na minha e na tua vida eu amo mais as minhas coisas, eu amo mais aquilo que eu tenho do que o próprio Deus. Eu coloco sempre as coisas mais na frente de Deus do que Ele em primeiro lugar. Então por isso que Jesus ele pede a renúncia, para que eu consiga o adorar 100%. O texto não está dizendo para agora você pegar, vender sua casa, vender tudo que você tem e sair para seguir Jesus. Isso era naquela época para aquele jovem. Só que para trazendo para os dias de hoje, a riqueza nossa é a nossa própria vida. Jesus está dizendo: olha, pega a tua vida e renuncia. Deixa.
Talvez a tua riqueza seja um relacionamento que você coloca na frente de Deus. Talvez a tua riqueza seja um vício que você coloca sempre na frente de Deus. Talvez a sua riqueza seja um prazer que você coloca na frente de Deus. Talvez a sua riqueza seja um pecado que você ame tanto que você o coloca na frente de Deus. Mas Deus está te dizendo hoje, filho, renuncia tudo isso e me segue. Entrega a tua vida para mim. Porque às vezes a minha vida ela é tão importante para mim, é a minha maior riqueza. Não, eu preciso viver a minha vida, eu preciso fazer os meus sonhos, eu preciso conquistar as minhas coisas, é a minha riqueza. Eu preciso ter as minhas coisas, eu preciso ter dinheiro, eu preciso trabalhar. Lógico que nós precisamos disso, é necessário. Mas não pode estar na frente de Deus. Não pode ser o primeiro de tudo, não pode ser o mais importante. Tem que ser o secular, o secundário. Jesus tem que ser o primeiro e as demais coisas ser as segundas. A palavra de Deus nos diz isso. Olha, busca o primeiro reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Não é busca primeiro os teus prazeres, busca primeiro os teus sonhos e aí o poder de Deus é acrescentado na sua vida. Não é assim. Jesus morre na cruz e é pago por nós um preço de sangue. Ele nos dá a salvação, o perdão de pecado, mas a vida eterna ela não vem de graça, ela precisa de renúncia. A vida eterna ela não vem de graça, ela precisa de obediência. Então eu preciso aprender com este jovem que eu preciso renunciar à minha vida e seguir a Cristo. Eu preciso obedecer os mandamentos e seguir a Cristo para eu alcançar a vida eterna. Eu não sei o que está te impedindo de muitas vezes seguir o Mestre. Eu não sei o que está te impedindo de adorar a Deus, de talvez ir para a igreja, de talvez fazer a obra. Mas Deus está te falando hoje, filho, renuncia, joga fora e me segue. Me obedeça, me siga e você terá a vida eterna. Você terá a tua salvação. Então eu não sei o que tem te impedido de adorar a Deus verdadeiramente. Eu não sei se você está como o jovem rico. Jesus está te chamando e você está virando as costas e indo embora triste, porque não quer abrir mão daquilo que você tem. Mas nesse dia, Deus está te dizendo, filho, renuncia, me segue, me obedeça. Você vai ter a vida eterna. Eu vou te abençoar. Então o Senhor está te chamando hoje. Renuncia. Renuncia com as suas coisas. Renuncia. Busca primeiro a Deus. Coloca Ele em primeiro. E Ele vai te abençoar poderosamente. Que Ele seja o primeiro do teu dia. Que Ele seja durante o seu dia. E que Ele seja o último do seu dia. Às vezes nós colocamos tantas coisas na frente de Deus. Nosso trabalho, nossas recreações, séries, filmes, músicas, diversão, pessoas. E aí no final do dia, quando você já fez tudo, e você está cansado, aí você chega em casa, você se alimenta, toma seu banho, faz o que tem que fazer e na hora de deitar, você dá aqueles 10, 5 minutos quase dormindo para Deus. Onde você faz aquela oração programada. Obrigado pelo meu dia, me abençoe, amanhã seja um novo dia, amém. E aonde está o teu devocional com Deus? Você levantou de manhã e agradeceu a Ele? Durante o dia você agradeceu pela tua refeição, pelo livramento? Você buscou a palavra dEle, você meditou, você orou, você sentiu a presença dEle,
Você adorou Ele. Aonde Deus tem se encaixado no teu dia? Ele tem sido o primeiro ou Ele tem sido sempre o segundo? Porque algo muito importante é que Deus, quando Ele te abençoa, Ele te dá tudo perfeito, tudo completo. Ele não te dá qualquer coisa, Ele te dá o melhor. Quando Ele te abençoa, Ele te dá o melhor. Porque eu só dou o resto para Ele. Porque eu e você só estamos dando o resto para Deus. O resto do meu tempo, o resto das minhas energias, o resto da minha adoração, o resto das minhas forças, o resto do meu trabalho na igreja, na minha obra. Dê 100% para Deus. Dê o seu melhor. E Ele vai te abençoar. E vai abençoar a sua família. Ele vai mudar a sua história. Mas renuncie às coisas e siga a Cristo. Renuncie tudo aquilo que te afasta da presença de Deus. Para que assim você possa seguir o Mestre e alcançar a vida eterna. É o que esse texto nos ensina no dia de hoje. Obediência e renúncia. Seguir a Cristo é uma constante renúncia. É renunciar o meu próprio eu para que Jesus cresça na minha vida. Amém? Que você possa ficar com essa palavra. Se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, porque assim quando você se inscreve, o YouTube te avisa dos nossos próximos devocionais.